Olá, bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia, onde eu passo uma lupa pelo mini índice futuro e pelo mini dólar futuro dos pontos de trade, por assim dizer, que se teve no dia usando o meu método que eu chamo de Renko Mais. Fica até o final do vídeo se você tem interesse no curso Método Renko Mais, sabendo que as inscrições se encerram na sexta-feira. Eu vou estar dando um cupom aí de desconto, tá? No final do vídeo. Então fica até o final aí se você tem interesse no curso, que eu vou estar disponibilizando um cupom de desconto. Então, começando aqui a análise dos 60 minutos, mini índice futuro. O preço trabalhando, né? Nós estamos com esses fibos aqui traçado já há um tempo, né? Então, esses dois fibos mais longos a gente tem traçado aqui. E é o que eu tenho trabalhado aí nos últimos dias, por assim dizer, né? Então, a gente vê que a gente tem confluências aqui de níveis de FIBO, ó. 111 mais longo, com 61 mais curto, 100, né? Que seria o topo do FIBO, com 141. Preço brigando entre esses níveis, né? Ele rompe, mas volta, acaba voltando para dentro do range, né? Ó, ele rompeu aqui também e acabou voltando para dentro do range. Então, muita briga. O fechamento de sexta-feira sinalizava que poderíamos ter um dia de compra mesmo, tá? Esses três candles aqui, esses dojis que fecharam na sexta-feira nos 60 minutos, eles indicam que está falhando a continuidade aqui, né, desse outro padrão que saiu aqui assim, né? Eu tenho uma espécie de martelo com uma barra de força contra ele, né? Então é um movimento originário de muita força, porém o preço segurou e não deu continuidade, né? Então ele poderia estar segurando mesmo nos níveis de FIBO aqui, nesses fundos anteriores, né? E tá subindo. Como também, claro, né? Ele poderia talvez tentar subir e falhar nesses níveis aqui, né? Nos rompimentos dessas máximas. Então ele subiria e falhava e aí voltava para testar o fundo, quem sabe romper. Porém, estava mais sinalizando provavelmente mais compra até do que venda. Mas muita ambiguidade ainda nos 60 minutos, difícil você tá direcionando alguma coisa, ainda mais segunda-feira, né? Sempre temos que ter muita cautela na segunda-feira. Dito isso, então, vamos lá para o 10R para ver os pontos de trade que tivemos aí no dia de hoje. Então vamos lá. Fechamento de sexta-feira, a abertura de hoje, né? Foi nesse pequeno gap aqui. Aí ele abriu aqui e já segurou no fundo, né? Ele segura, ó, ele sobe muito fortemente e segura aqui na região de médias, aqui, vamos dizer, né? É a primeira hora do dia, né? Então foi assim bem lento, por assim dizer, o dia. Foi um movimento demorado, mas bem direcional, né? Então aqui, ó, é interessante que aqui ainda é 9h01 da manhã, né? Então aí o preço começa a andar mais devagar, e aqui nessa correção aqui ele fica mais lento, né? Ele fica bem demorado, ó, foi bem demorado essa correção. Aqui às 10 horas da manhã, aqui é a abertura do à vista. Então esses poucos rencos aqui fizeram a primeira hora, por assim dizer. Foi um movimento direcional, mas difícil de estar pegando, porque isso aqui é 9h02 da manhã. E aí você comprar aqui às 9h17, tá? Eu acharia bem complicado e complexo de estar pegando aqui. Então, por assim dizer, né?
O trade começou a partir então aqui da abertura do à vista, e hoje foi um dia bem difícil, né? Não foi um dia fácil. Aqui fiquei no trocado. Enfim, não vou ficar mais entrando muito em detalhes sobre o meu operacional, o meu gain, enfim, tá? Beleza? Vou focar em falar de mercado, em falar de pontos de inflexão, em falar onde surgiu os melhores pontos, de dar dicas do que a gente pode estar lendo o mercado através da técnica aqui, do método. Então, ó, eu tenho o que? FIBO, né? Tenho FIBO, e olha que interessante esse FIBO, né? Eu já tenho minhas confluências aqui em cima dos FIBOs mais longos, né? Ó, um tá por cima do outro aqui. Então, confluência de nível de FIBO, confluência de nível de FIBO. E olha onde é que está o alvo desse movimento aqui, ó. Essa primeira perna. Então, ó, essa primeira perna aqui foi o movimento mais importante de todo esse movimento aqui atrás, tá? Até então, por assim dizer. Porque ele ajustou, por assim dizer, ele ajustou o alvo tão bem aqui, tão bem, que ficou fácil até de trabalhar esse FIBO aqui, tá? Então, continuando aqui, ó. Então, o que você pode estar analisando, né? Vou afastar aqui um pouquinho mais o FIBO aqui para trás, beleza, para não estar atrapalhando. Vou travá-lo. Então, o que eu já tenho aqui, ó? Você consegue já dizer para mim o que eu tenho aqui nessa primeira, teoricamente, né? Teoria de Dow, ó. Perna 1, perna 2. O que eu tenho dentro dessa perna 1, perna 2? Fractal 5,3, né? Ó. Eu tenho um fractal 5,3. Que legal, né? Que bonitinho. Então tá aí. Fractal 5,3 segurando aonde? 7,6 de FIBO. Então onde é que estava, por assim dizer, a compra do dia, né? Ó. Porque aí depois ficou bem mais lateral, ficou bem mais complexo de estar se trabalhando o dia. Entra até no replay comentado que eu fiz ontem, né? Que eu soltei ontem sobre lateralidade, dias de range estreito, né? Então a melhor entrada está aqui, tá? Seu stop abaixo do padrão, abaixo dos fundos aqui, ó. Aqui é a ambiguidade do sinal, né? Então eu tenho uma correção de 3 boxes, como eu tenho uma falha de rompimento de 3 boxes. Então a compra aqui eu poderia ter primeiro alvo 195 pontos, segundo alvo 300, terceiro alvo 400 pontos, e aí é claro os alvos mais acima 500 a 550 pontos aqui. Perdão, então esse seria um movimento bem interessante. Outra coisa, né? Se a gente pegar e medir a amplitude dessa barra aqui, por exemplo, né? Muita gente dessa perna, né? Muita gente gosta de fazer isso, né? Fazer essas medições assim, ó. Opa, deixa eu só destravar aqui os estudos, beleza. Ó. Ainda seria um alvo até maior, tá? Daria mais alto, ou então, se é o fundo, ó, se você pegar o fundo do movimento aqui de correção, aí o alvo deu certinho, por assim dizer, todo o tamanho dessa extensão de perna, tá? Então, a gente pode estar supondo isso pela força, tá, que teve aqui o movimento. Provavelmente poderíamos estar imaginando que não fosse dessa maneira que foi, né? Ó, ela foi lisa, ela foi direta, por assim dizer, ó. Aí eu cravo nos níveis de FIBO aqui e dou uma segurada, solto uma caixa de Pandora. Então aqui, como eu disse, ó, melhor movimento, pode-se dizer, do dia. Aqui, difícil de pegar, mas aqui foi o trade, né? Então, onde se extraiu mais capital aqui, por assim dizer, né? No dia. Aí aqui, depois de 2 caixas de Pandora seguidas, assim, acho difícil estar entrando. Então aí,
melhor esperar dinâmica de FIBO, tá? Vim no 141, vou tentar voltar no 111, tá? Para tentar voltar 161, para aí voltar novamente 111 ou segurar até antes, né? Para estar indo para o 200. O preço segura, ó, o preço está trabalhando, então aqui daria para estar comprando, né? Ó, eu tenho uma correção de 4 boxes, falha de continuidade, daria para estar tentando comprar aqui, tá? Só que, ó, como vimos, o preço não foi. Então os alvos não seriam atingidos. Provavelmente ou no 0. Ou, claro, aí amargaria o stop aqui embaixo, né? Depois eu tenho essa segunda compra aqui. Aqui eu acho difícil estar pegando, tá? Por mais que... se você trader bem o Fibonacci, se você usa bem a técnica aqui do Fibo, aqui você comprou, tá? Você comprou nesse martelo aqui. Você não comprou no Bull, você comprou no martelo. Por quê? Porque aí o Bull para você se torna o movimento de continuidade, né? Aí você já pode também estar trazendo seu stop mais aqui. Então, para quem trabalhou o Fibo, tem aí 240 pontos mais ou menos. Para quem pegou o Bull, é um scalp de 200 pontos. Não dá para saber que aqui iria ficar lateral o preço, que ia ser difícil, né? Ó, tanto é que, ó, novamente, ó, aqui, ó, abriu o mercado, deu a compra às 10h02, tá? Da manhã. O alvo foi atingido, né? Final, às 10h11, ou seja, deu 10 minutos de trade. E depois daqui, das 10h11 até o teste aqui, ó, já é 10h50 praticamente. Então, quase passou aí 40 minutos para formar esse movimento aqui, né? Então, demorado. A partir daqui você pode começar a pensar que o preço vai entrar até numa lateralidade, né? Então, por essa falha de rompimento aqui, ó, por essa falha de continuidade aqui, ó, esses boxes aqui, né? Falhou a continuidade. Então, esse sinal aqui, você até poderia estar tentando aproveitar, porque você tem um topo duplo, né? De mesma altura, por assim dizer. Aqui rompeu um pouquinho, né? Então você poderia estar vendendo para tentar fazer um scalp aqui no 127, para tentar o 111, tá? Esses seriam as posições que você teriam para tentar. No 127, eu não abriria essa posição se fosse para fazer esse scalp, né? 100 pontos aí, eu acho que eu não busco menos que 150 pontos no trade. Aqui já tem 200 até o 111, então bem legal. Tá tentando buscar essa pontuação. Vender aqui nesse bear em cima de um bull com toda essa tendência, né? Querendo ou não, eu estou corrigindo, né? Ó, eu tenho perna 1, perna 2, perna 3, aí há uma correção em uma perna complexa, né, 4, que eu posso estar jogando, vinha jogar uma perna 5 ainda para cima. Então eu tenho que estar olhando isso, tá? Eu não posso estar vendendo, e principalmente tentando vender tendência, tá? Sinal de tendência, quando eu estou na tendência de alta, né? Então vou vender sinal de tendência de baixa na tendência de alta, não faz muito sentido. Concorda comigo? Então aqui não era para vender. Aqui era para comprar. Falha de rompimento de 3 boxes, compra, alvo bem delimitados novamente. Ó. Você vê que a confluência de nível de FIBO aqui, ó, segurando o preço. E a gente já viu nos 60 minutos que ele já tinha segurado aí anteriormente. Ó. Olha aí, ó. Olha quanto que o preço brigou aí nesses níveis. Então, é um lugar de briga, não passa fácil, tá? Não vai passar fácil. Mas, comprou aqui, você tem um bom range, ó, 250 pontos aí de range, para você estar extraindo um trade, ó. Brigou, não foi fácil, ó. Aqui, vamos dizer que ele cravou, né? Ele faltou acho que um tique para cravar aqui no alvo de 161, né? Mas, poxa, foi feito o alvo, né? Então, toquei o 61,
Comecei a trabalhar no 127, briguei. Aqui é uma falha de rompimento de 2 boxes, caberia até uma venda, mas eu tenho aí um scalp de 180 pontos, talvez não conseguiria a pontuação que às vezes entrasse para almejar, porque talvez você estaria olhando um pouquinho mais abaixo aqui, e aí falhou, né? Porque é assim, como eu disse, dinâmica de Fibo, tá? Ó, eu fiz um 4-1, tá? Tudo isso aqui é região de 161, né? Eu estou próximo ao 61, mas eu não toquei o 61. Então, enquanto eu não toquei o 61, o nível de Fibo que está valendo é aqui, ó. 141, tá? Opa. É o 141. Então, se é 141, quando ele tocou aqui, o Fibo, quando ele tocou o 61, aonde que você tem que esperar o Fibo vir? No 61, tá? Ou no 111. É a dinâmica do Fibonacci tocou um 127, abriu os alvos, 141, 161. Tocou um 41, ele pode corrigir 111 e tentar voltar para o 61. Porém, ele pode estar perdendo, segurando um 41 e vindo, às vezes, até, ó, como foi aqui, tocar o 100 para ir depois ir para um 41. Tá? Não quer dizer que porque ele a dinâmica é um 41, 111, ele tem que voltar o 161 de primeira, tá? Fique sempre olhando isso. Preste atenção entre o toque, tá? Que aí é a confirmação do nível de Fibo com a região, é outra coisa, tá? Beleza? Então, continuando aqui, ó. Vendeu complexo, né? Mas tinha um lucro a se extrair. A compra aqui ficou difícil, tá? Foge um pouco do padrão, porém falhou o 111, pode estar sim tentando comprar, né? Stop tá abaixo, provavelmente melhor até aqui. Então você teria aí 150 pontos de stop. Para o alvo tá ali de novo 200, 250 pontos, né? Eu não olharia ainda para o 200, tá? Eu não olharia diretamente para o 200 ainda. Aqui já é, ó, meio dia e meio, tá? Então, como que o preço andou devagar, né? Como o preço foi difícil hoje, não foi fácil. Não se teve muita operação aqui, bem colocada, por assim dizer, né? Ó, aí o preço falha aqui, rompimento de 2 boxes, né? Tem um bear. É um bom sinal, né? Você tá vendido aqui no bear, por exemplo, e aí você teria o alvo aqui de 111 novamente. Então 275, será que foi? Não foi. Olha lá, ele volta, segura, e aí ele entra aí na briga. Já é 3 horas da tarde aqui, ó. Vou fazer o último comentário então, ó, porque ele fez do 200, tá? Ele chegou até o nível de 200. E aí ele soltou, ó, falha de rompimento de 2 boxes, mas eu quis vir até aqui para exemplificar quais são as melhores falhas de rompimento de 2 boxes que você pode estar usando, tá? Ó. Qual que é a diferença dessas duas falhas de rompimento de 2 boxes? Consegue já identificar de primeira ou não? Aqui eu tive um rompimento do sinal anterior, desse micro topo duplo. Aqui não. Ó. Ele não rompe o topo mais alto. Então aqui é melhor, tá? Para entrar na venda aqui é melhor do que aqui. Por mais que aqui teve um bom trade até para quem vendeu o padrão da falha de rompimento de 2 boxes, não o bear, tá? Pra quem vendeu aqui, até você conseguir extrair um capital. Ó. Você teve aí 265 pontos a seu favor. Se você não conseguiu pegar pelo menos 150 aí e deixou voltar tudo, estopar no zero, aí vai do seu gerenciamento de trade. Como eu disse, a gente está numa tendência de alta aqui e você vendendo, buscando tendência, tá? Você está vendendo a contra-tendência, tenha noção disso. Outra coisa, esse bear também aqui, como eu disse, não seria tão bem colocado. Ele só foi melhor colocado aqui porque se houve a falha de rompimento de 2 boxes, tá? Aí eu tenho um padrão dentro, pode-se dizer, em cima do outro, aí corrobora. Mas aqui, por exemplo, ó,
Aqui não corrobora a venda, tá? Por que não corrobora a venda? Porque eu estou rompendo topo, ó. Eu não parei de romper topo. Eu estou rompendo topo. Então a probabilidade desse topo aqui ser rompido é muito forte, tá? Agora, aqui está uma boa venda. E tá onde o alfa? 141, 127, tá? Nem sempre o 200 ele é tocado e aí ele vai voltar aqui nesses níveis, tá? Às vezes o 200 ele é tocado, ele volta no 161 e ele só pega velocidade para aí você tá expandindo o fibo. Claro, a partir daqui eu também já posso estar expandindo o fibo, tá? A partir do 200 eu faço assim, 200 foi tocado, eu já expando o fibo. Então vamos lá, voltar aqui, ó. Eu teria até 390 pontos, 370 pontos aí na venda aí, ó. Beleza, ó. Então aí o preço ainda vai perto de 111 e volta, que é o momento de mercado que nós estamos agora, né? São 4:30 da tarde ainda. Eu resolvi fazer essa gravação um pouco mais cedo porque o dia foi muito difícil, foi bem complexo aí, foi bem lento, demorado. Não foi fácil estar pegando esse dia aqui não, né? Não foi fácil estar tradando ele, foi um dia difícil. Porém, se você olhar aí, ó, você tirar o... antes de falar sobre tirar o fibinho, deixa eu só mostrar então o que seria a extensão do fibo, né? Para quem não sabe, tá? A extensão do fibo seria essa aqui, ó. Eu pegar aqui, ó. Eu tô nesse topo aqui e eu atingi o 200 aqui. Então eu venho para o próximo topo, tá? Eu posso estar pegando aqui, ó, esse topo aqui. Então eu vou e posiciono o fibo nesse topo aqui. E aí, se você for ver, eu toquei 127 aqui, eu já abri alvos, né? Dentro da ideia do FIBO aqui mais alto. Então meus alvos, ó, já está no 119,200 aí. Já abriu níveis mais altos de FIBO. E aí eu vou ter mais longo, FIBO mais longo aqui, né? Ainda não confirmou para mim. O dia ele vai ter que fechar acima desse 161 aqui para mim tá expandindo esse FIBO aí, ou como eu disse, ele tem que tocar aqui o 200, ó, o 200 está aqui, ó, do FIBO médio, por assim dizer, tá? Ó, tirei o fibinho aí para você ver o que. Ó, o preço abriu nos níveis de FIBO mais longo e veio aos níveis de FIBO mais longo, né? E estamos por aqui, ó. Quem sabe possa até estar fechando aí o dia nos níveis de FIBO, né? Então, ó, tivemos a puxada da tendência aqui, depois entramos numa lateralidade complexa, difícil, tá? Bem difícil de estar tradando isso aqui, não é fácil. E como eu disse, essa primeira perna aqui foi bem difícil de estar pegando, foi muito cedo isso aqui. Essa aqui foi a melhor perna do dia mesmo, tá? E aí depois os scalpzinhos aqui, que foi o que eu mostrei ontem no replay comentado, né? O que a gente tem que estar buscando de scalp, como que a gente tem que estar delimitando talvez, né? Porque aí aqui a gente sabe que aqui nessa região seria venda e essa região é compra, né? E ó, foi o que ele fez, né? Se a gente delimita o FIBO aqui, por exemplo, só para estar olhando as regiões de compra e venda, ó, só desse movimento mais curto aqui, então eu venderia quando entrasse no 7,6 para sair no 23, tá? Mais ou menos assim. Poderia estar até pegando depois o topo mais alto, né? A hora que ele rompesse eu vou subindo esse FIBO para estar trabalhando o que? 7,6, 23, tá? 7,6, 23. Também esse é um jeito que dá para estar usando FIBO. Essa maneira de se usar o Fibonacci aqui é magnífica. Você pode estar usando ele a seu favor de várias maneiras possíveis. Beleza, então, esse foi o mini índice. Vamos falar então agora do mini dólar. Então, vamos lá. Doleta, 60 minutos aqui, mini dólar futuro. Fechamento de sexta-feira. Eu tô com esse FIBO longo já faz um tempo, né? Quem me acompanha sabe que já faz um bom tempo que eu tracei ele. Ele está sendo respeitado muito bem, muito bem. Então não tenho porquê de eu estar tirando ele. Poderia estar colocando um FIBO mais curto aqui, só que
tá trabalhando muito legal os níveis, ó. Segura, briga, tá? E aí, o que está acontecendo aqui, né? No dólar, o que você poderia estar analisando antes da abertura? Seguinte, eu tanto com esse fechamento aqui um pouco mais acima, aqui próximo ao 100, aos 50, né? Então, duas coisas. Ou eu terminaria logo de tocar os 50, e aí, quem sabe, tentaria voltar no 70, no 7,5 aqui, ó. E aí falharia, e aí tentaria voltar no 23 aqui em cima, né? Porque a gente já fez, ó, 23, 7,5, 7,5, 23, né? Então, bem legal já essa dinâmica. Só que eu tô segurando aqui bastante no 50, né? O dólar, ó, aqui foi uma região, isso aqui seria esse gap aqui, a partir do momento que ele for fechado, né? Poderia ter tanto uma reação muito forte para cima, quanto, claro, voltar e vir para o nível de 7,5 novamente. Então era isso que você teria que imaginar na abertura do dólar aqui. Eu não olhei hoje o dólar, tá? Era ou vir já e tocar os 50, porque ele tinha esse gap para fechar aqui, tava devendo já, né? Ó, 50 eu vim pro 100, aí eu voltei 7,5, voltei 100, segurei no 100, eu tô voltando para onde? Pro 50, tá? Pelo menos pro 50, talvez a probabilidade agora ele voltar a testar o 23. Mas, é claro, eu também poderia abrir, vir pro 7,5, tentar voltar pro 50, e aí romper 7,5, sabe, entrar numa dinâmica aqui para vir até fechar esse outro gap aqui abaixo, tá? Então eu tava no meio de dois gaps. Só que o dólar ele tá complexo, né? Assim, por assim dizer, não, ele tem tido direcional, né? Nos dias a gente está vendo aqui que o 60 minutos anda bem direcional, mas ele tem tido muitas sombras, né? E essas sombras geralmente é onde te tira do mercado. Então é sempre bom você estar preparado, fazer essa análise antes dos 60 minutos, principalmente dos 60. Se você não gostar dos 60, tem os 120 minutos também. É bem interessante, tá? Você tá olhando. Eu já utilizei também os 120. São os direcionais do intradiário, tá? São os fractais que constroem o diário. Então, você tem que estar de olho nos 60 minutos. E os 60 minutos ele é aquele gráfico que, vamos dizer, é o meio termo entre o swing trade e o day trade, tá? Então é importante, quem está olhando para o longo prazo, quem está olhando para mais longe, né, o comprador, provavelmente ele vai tentar comprar aqui, ou já está comprado aqui, né, então ele vai estar defendendo posição, ele vai estar às vezes aumentando aqui nesse pullback, né, naquele chamado caiu, comprou. Então você tem que estar olhando tudo isso, porque não existe só o day trade aqui, tá? Tem o swing, tem todo, tem os hedge, tem tudo. Então, tem que olhar para o dólar, não só para o dólar, para todo qualquer ativo que você for operar, olha para os tempos gráficos mais longos para estar olhando direcional. Então aqui, com essa visão de 60 minutos, você poderia estar olhando tanto para venda quanto para compra, né? Então era melhor esperar o preço dizer onde seria a melhor compra e a melhor venda. A melhor compra, é claro, região de 7,5, e a melhor venda seria a região do 50. Dito isso, então, vamos lá para o 5R no mini dólar para ver como que foi o dia aí no doleta. Então estamos aqui, 5R do dólar, fechamento de sexta e a abertura de hoje, ó. A abertura foi aqui, tá? Nesse gapzinho aqui de baixa. E aí o dólar foi muito rápido aqui. Eu não indicaria vender esse bear aqui, tá? O outro também ainda tá bem na abertura, ó. Pode ver que aqui são 9:02 da manhã ainda. Então, não valeria a pena ainda estar olhando aqui o dólar, por assim dizer, nessa entrada. Nenhuma entrada aqui, tá? Eu acho que com essa força que demonstrou aqui, inicial, então nós poderíamos estar esperando aquilo que eu disse do dólar. Se eu quero comprar, é melhor comprar lá no 7,5, lá embaixo, tá? Então aí é melhor aqui, então talvez
ter entrado na venda mesmo no dólar. Eu já aqui são, vamos ver. Ó, aqui, ó, nessa falha aqui, eu poderia tá traçando meu fibo, tá? Eu não acho que aqui seria para comprar, tá? E ainda seria para vender aqui. Tá bom, ó, tô rompendo o topo, por mais, ó, tô rompendo e tô voltando. É porque que eu falo que por que eu falo isso? Porque eu não tenho bons alvos, eu tenho no máximo 8 pontos, tá? E o mínimo que eu busco por operação é 8 pontos. Então, quando eu entro numa operação, eu não entro olhando para os 8 pontos, tá? Se eu vou buscar 8 pontos, mesmo que eu vá buscar 8 pontos, a operação ela tem que ter mais, para que eu tenha entre o limite máximo do movimento e aquilo que eu espero retirar do mercado, eu tenho um pouco de sobra, eu tenho um pouco de fôlego, para que o preço até passe mesmo do meu ponto de saída, para que eu fique bem posicionado e tranquilo com o meu gain, tá? Então aqui, ó, poderia já estar traçando um fibo, já que o preço caiu, vamos para venda, né? Vamos traçar um fibo de venda, beleza? Ó, então traçamos o fibo de venda e os alvos estão lá, ó, próximo ao 7,6. Aí, aqui, ó, o preço segurou. Aqui sim, ó, eu tive a falha de rompimento de 2 boxes. Sim, tive. Poderia comprar? Poderia. Era para comprar? Não. Por que que eu falo isso? Porque, ó, eu tô na correção ainda, eu tô no primeiro movimento, ó. Tô no primeiro movimento aqui. E se eu compro aqui, eu tô podendo comprar contra uma onda 3, possível onda 3, tá? Que ela vem aqui. E aí, eu vou tomar o stop, ou, né, vou estar me posicionando contra o movimento. Então, por que que eu vou estar procurando compra aqui, sendo que tudo que está mostrando aqui é venda? Não vou comprar, eu vou vender, tá? Então, aqui está a melhor venda, ó. De todo momento aqui do dólar, agora aqui seria aqui, ó, entrar 9,23 amanhã, tá? Então, primeira operação do dólar 9,23. 50 para onde? Para o 111, tá? Primeiro alvo aí, 111. Ó, já 12 pontos, 13 pontos aí no dólar. Poderia tentar 1,27? Poderia, com certeza. Você poderia até segurar para o 61, tá? Dá 30 pontos dessa entrada. Mas eu falo assim, baseado no jeito que eu opero, tá? Então eu estaria buscando essa operação aqui, tá? Mas você poderia estar sim, até tentando buscar aqui. Se você vendeu aqui, conseguiu vender nessa região aqui, o seu alvo final do movimento está aqui embaixo, no 7,6. Quer dizer que é para ir lá para o alvo final e pegar cravadinho o alvo final? Aí eu acho que não precisa também tanto, né? Tem que pegar eu tenho que pegar a compra rompendo a venda aqui em cima, aqui na máxima do movimento, para sair na mínima aqui do dia. Não é assim que funciona, né? A gente sabe bem disso. Então, vendi aqui, ó, 12, 127, 18, 141, 22. Aí eu tenho 61, 30 pontos e aqui abaixo mais 37 pontos, tá? O preço, ele cai rapidamente e ele vem na região do 127. Ele ficou devendo aqui 127, tá? Ele ficou devendo. Porém, eu poderia estar vendendo aqui sim, tá? É um sinal de continuidade. Eu já falei que a correção de 2 boxes, ela é o sinal de correção de continuidade, de tipo velocidade de movimento. A melhor, para mim, é a melhor tipo de correção que tem, é claro, desde que o preço esteja em tendência, nem que seja momentânea, tá? Nem que seja momentânea. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Entrou aqui 111, onde é que está o alvo? 141, tá? Eu já cheguei no 127, então eu posso estar buscando 41. Aí, olha só, ele vai contra um pouco aquilo que eu busco de alvo, né? Então eu teria que estar esperando para ir para o 161, tá? Eu teria que estar olhando para cá e fazendo um trailing stop diferente do que eu faço geralmente. Mas, ó, nós vamos ver que o preço começa a cair. Ele solta uma caixa de Pandora, tá? Poderia até ser um sinal de alerta, alguma coisa assim.
Então, mas eu ainda arriscaria, eu diminuiria, lógico, o meu stop, mas eu ainda ficaria posicionado aqui, buscando os níveis mais abaixo aqui, tá? Ó. E aí ele vem mesmo para um 61, ele segura, ele quase toca o 76. Aí ele começa a segurar aqui. Se você também quisesse vender aqui, por algum motivo vender aqui, você poderia, tá? Seu alvo está no 61, teria 10 pontos de alvo aí no dólar, tá? Então aqui, ó, eu ainda acharia complexo tá pensando em comprar, e por enquanto acharia complexo tá tentando vender, tá? Principalmente porque eu cheguei em alvos. E aí fica aquela. Se eu lá nos 60 minutos eu identifiquei que o preço tenderia a partir do fechamento dos 60 aqui, ou ir para tocar o nível de 50, ou voltar para o 7,5, então a partir daqui de baixo, só se eu tiver um sinal de muita força para mim continuar vendendo, tá? Aqui eu já tenho que começar a pensar provavelmente numa compra, tá? Provavelmente. Não quer dizer que é para sair comprando também qualquer sinal. Espere o melhor momento, espere as falhas, espere o preço te mostrar, ó, eu falhei e eu a partir daqui eu vou tomar um outro rumo, eu tô indo fazer outra coisa. Aí eu acho mais fácil, sabe? E o preço te mostra, tá? E eu vou mostrar para você agora que ele mostra para você isso. Ó, uma outra coisa. O que eu já tenho aqui nesse movimento? Será que eu tenho um fractal 5-3 nele? Vamos ver. Perna 1, perna 2, perna 3. Olha aí, interessante, né? Eu tenho um fractal 5-3, né? Eu tenho, quer dizer, o fractal 5, né? Aí eu teria aqui pelo menos A, B. Então, ó, pelo menos aqui, se eu tô no 61, eu já sei que é até o 111, tá? Que o preço vai. Lógico, eu sei que se ele ficar segurando aqui no 4.1, ele pode estar indo pro 200, tá? Só que eu ficaria em alerta, principalmente também, ó, essa média aqui minha, vermelha, é a 610, tá? Eu indico assim, faça o teste você aí, plota ela no gráfico. Vai ser difícil ela tá aparecendo, tá? Ela é tocada poucas as vezes, mas plota ela no gráfico e vê como é que ela é respeitada, tá? E aí depois você vem me dizer o que você acha dela, se você gostou dela ou não, beleza? Então era para estar vendendo esse sinal de bear? Se você acha que o preço está segurando já num 4.1 para vir aqui para 200, sim. E aí você teria o alvo, né, de 11 pontos aí no dólar. Só que tomaria o stop, né? Ó, o preço fica segurando. Aqui eu falo esses movimentos aqui, ó, é o que o preço chama para bailar, tá? Você entra e só dança, né? Porque acaba ou voltando, estopando muito no zero e te deixando irritado, porque o preço não está em uma direção, ou você acaba assumindo os stops. E aí começa a tomar stop em curto, stop em curto, stop em curto, e quando você vê o stop em curto virou um loss gigantesco. Então o que eu tenho que estar esperando? Já que o preço, ó, ele está falhando venda, ele está falhando continuar na venda, né? Ó. Ele tenta dar as falhas de continuidade de compra, mas não retoma a venda, né? Ó, ele já falhou tendência de venda. Então, o que é um sinal? Olha aí, ó. Tá aí, ó, um belo sinal. Lembra que eu falei para você que eu ia mostrar que tem um sinal? Ó, simples e puro. Eu tenho esse fundo principal, né? Esse é o fundo principal. Esse aqui que eu tô traçando primeiro, tá? Em amarelo aqui. Beleza? Esse é o fundo principal. Aí eu tenho esse fundinho aqui intermediário, ó, que até melhor, para ficar bem interessante ainda o raciocínio, eu posso juntar com esse outro fundinho intermediário aqui, ó, e aí eu formo uma região, tá? Então eu tenho aí, ó, uma região muito forte, por enquanto, de suporte. E aí o que aconteceu? Eu não consegui nem romper a mínima desse fundo intermediário com uma falha de continuidade e um baita do martelaço.
Esse é aquele martelo que você admira de ver ele aparecer. Porque, ó, até agora você não viu aqui, né? Tem o box parecido. Mas aí aqui não é um martelo, por assim dizer. Ele é um martelo, mas não é o melhor momento de compra, tá? Ele não é o melhor momento de compra. Por quê? Porque eu estou em cima de um 4-1. Olha onde é que está o melhor momento de compra, né? Até agora, ó, se o robozinho que comprou fazendo scalp aqui, ó, de 5 pontos, 6 pontos aqui, ó, comprou no 61, 111, 141. Aqui inverteu, tá? Aqueles robozinhos de micro scalp. Pega 3 pontos, 2 pontos, pega 3 pontos, 2 pontos, pega 3. E assim vai. Então, aqui está o melhor compra. Aqui está, pelo menos assim, que valida você tá tentando comprar. Outra coisa, olha só como que essa região já virou forte suporte. 1, 2, 3, né? 2 testes nesse último fundo aqui, ó. Primário, assim, maioritário, por assim dizer. Então, ó, comprou aqui, stop tá aqui, tá? E aí você tem o alvo aonde? 111, eu tô segurando 61, eu vou pro 111, ó. Olha lá, 13 pontos de alvo, tá? E aí, o preço dá uma brigada, mas ele vai lá. E aí ele retoma a subida, né? E aí vai retomando a subida, né? Ou seja, então, se você não conseguiu comprar lá embaixo, aqui embaixo, você pode estar tentando então, tá entrando aqui, tá? Eu sei que a caixa de Pandora não é um padrão que eu falo tanto de compra nele, mas o mini índice aqui no dólar, ele é bem interessante, eu acho ele bem interessante, olha como que ele sinaliza muito mais topo, né, ó, topo e fundo, né, então aqui ele está sinalizando fundo, e aí você teria 6,5 pontos de stop aí, e o seu alvo tá aqui, ó, 8 pontos mais ou menos, ó, poderia até estar buscando 7,6, tá, porque aí se ele está rompendo 111 aqui, ele está indo para 7,6. Não é a melhor compra, tá? Não é a melhor compra aqui. A compra estava aqui, tá? A compra estava aqui. Aí, aqui agora, eu tenho uma boa compra. Esse bull aqui me parece uma boa compra, porque, ó, eu já passei 111 lotado. Eu só fiz esse movimentinho em cima do 100 aqui para jogar para 50, tá? Então, onde é que tá, ó? Lá onde era para vender, ó, tô voltando pro teste lá onde era para vender. Então, ó, 13 pontos aí de alvo. E aí o preço vai. E rompe, né? Opa. E ele rompe, né, ó. Ele rompe 50 e aí ele faz 23. Acho difícil você tá comprando aqui, ó. Porque aqui aí eu tô fazendo dinâmica, né? Então, se eu comprar aqui para levar aqui, eu tenho 4 pontos. Eu acharia difícil, tá? Tá comprando aqui. Porém, é claro, né? Você tem aquele pensamento, né? Eu tive um bull e um sinal de continuidade. Então, se eu comprar aqui no 50, meu alvo tá no 0, tá? Não é 23. Porque aí, se você tá comprando por dinâmica aqui, você tá fazendo um scalp muito curto. Eu acho que não vale o risco. Tá? Aí você tem 13 pontos, porque aí, ó, seria um loss de 6 pontos, 7 pontos para um alvo de 4, tá? Então seria um risco retorno negativo, né? Não é interessante você estar trabalhando isso. O preço vai até um pouquinho mais, olha, foi lá no 111, no menos 11, né? E segurou. E aí o que eu posso estar fazendo então aqui, ó? Já que ele tocou menos 11, ou eu traço um novo FIBO, tá? Procuro um novo FIBO, ou eu posso pegar esse FIBO aqui mesmo, que eu tô, e simplesmente invertê-lo, tá? Eu venho aqui, eu vou apagá-lo, então, ó, é esse fundo aqui, né, que eu usei, esse topo, eu posso estar invertendo ele, simplesmente invertendo, e aí os alvos estão ali, acima, tá? Então aí vamos continuar então mais um pouco aqui, nessa análise, né, ó. Aí o que aconteceu aqui, ó, 127, né, ó, toquei 127, toquei 127, o que é 127? Não importa, virei o FIBO, tá valendo a dinâmica de como é trabalhado. Toquei 127, estou abrindo os alvos mais longos, né, 141, 61, quem sabe até 200. Preço seguro aí, ó, correção, outra coisa.
Uma coisa que você pode estar olhando aqui, ó. Eu tenho... Pra mim não tá dando compra aqui, tá? Pra mim não tá falando de compra aqui, porque ele fez, né? Ele voltou perto do 100 aqui e segurou, né? Mas por que que eu não tô dando, ó, falando da compra aqui ainda? Quem me conhece sabe, eu vejo isso, né? Então, pelo menos isso aqui. Só que, ó, a perna A, ela pode ser só essa aqui, tá? A perna A, ela poderia ser só isso aqui. Aí eu volto uma perna B, pra aí eu fazer o C. Então tem tudo isso aí também. Não adianta achar que depois de todo esse movimento forte aqui, eu vou, sair vendendo para corrigi-lo rápido, né? E outra que qualquer sinal de compra eu vou estar saindo comprando, se eu já tenho o fractal 5 feito, né? Então aqui está a compra, tá? Aqui, ó, aqui eu já poderia estar jogando a ABC, comprei para tentar levar para um 4-1. Tem 10 pontos. Tá dentro do meu operacional. Se eu conseguiria pegar, talvez não. Essa compra aqui, ela é complexa, não é fácil de se estar fazendo ela, tá? Porém, é válido pelo fundo duplo, tá? Então, mesma coisa, o alvo continua um 4-1. Eu estou devendo o alvo aqui, ó. Então seria comprar 12 pontos, tá? Perdão. Aqui, esse bull, eu acho que ele está muito em cima, tá? Ele está muito em cima dos alvos, ó. Porque se eu for medir, eu tenho... até o 61 eu tenho 10 pontos. Porém, o alvo ainda está num 4-1, né? Eu não fiz um 4-1, então... E eu segurei demais para fazer um 4-1. Tem que sempre estar de olho nisso, tá? Sempre de olho. O preço subiu forte, tá? O preço subiu muito forte aqui. Então espera, ele vai estar fazendo um trabalho antes de retomar. Ele não vai sair aqui corrigindo qualquer coisa, já explodindo para cima, retomando com tudo, né? Então, ó, aí o preço voltou, uma perna lisa demais, difícil de estar comprando aqui, tá? Muito difícil. Porém não impossível. Por quê? 7,6, já falei, região mais importante do Fibo. Essa é o nível de Fibo mais importante que tem, é o 7,6, tá? Opa. É o 7,6, o 7,6 é o nível mais importante de Fibo. Por que que o 7,6 é o nível mais importante de Fibo? Porque ou ele vai apontar para a tendência, para os alvos, né, para as extensões, ou ele vai apontar para as correções, ou seja, fazer a dinâmica do filé 23,76, tá? Então o 7,6 é o nível mais importante do Fibo. Comprei aqui, aonde agora está o alvo? Agora eu posso até tentar um 61. Eu sairia aqui, né, com 10, 11, 12 pontos no máximo aí, tá? É essa região aí mesmo, ó, aí o preço briga. E ó, eu já vi uma compra hoje acontecer mais ou menos, né, com esse padrão aqui, né? Então, repetição. Isso aqui eu falo. Trade dado, tá, ó. Trade dado, por assim dizer. Então comprei aqui, alvo tá no 61, tá? O alvo tá no 61. Tem aí, ó, 14 pontos. Poderia estar fazendo um trade top, tentando buscar aí, ó, 20 pontos? Posso. Você tem o alvo mais longo aí. Você tem até o 200 se você quiser, tá? Opa. Você teria até o 200, por assim dizer. Eita, deixa eu ver aqui onde é que eu errei. Aí. Então tá certo. Ele tá colocando no lugar certo. Então você tem até o 200 se você quiser. Tá buscando os níveis de Fibo. Porém, o 161 não foi feito, né? Então, o alvo é um 161, tá? Antes dele ir fazer o 200, ele vai fazer um 161. Aqui a gente vê que ele rompe, né? Ó, vai muito forte. Rompeu. Aí aquela, ó. Ali eu já poderia ter, nesse 200 ali, eu já poderia estar estendendo esse Fibo. E chegamos ao dia, ao que está no final do dia aqui, né? Por assim dizer, ó. Então, o que eu poderia estar fazendo com o Fibo ali, ó? Eu posso estar estendendo, tá? Ó. Se eu tô aqui, então, levo pro... Opa. Levo o mesmo pensamento lá que eu mostrei no mini índice.
Leva pro próximo topo, ó. Próximos topos estão aqui, ó. Posso até levar aqui bonitinho, né? Esse topo aqui que tá já selecionado. E olha lá, ó, deu alvo. Olha o alvo aí, ó, sendo atingido também, ó. 61. Quando eu vi a primeira vez o funcionamento, eu pensei que era algum tipo de mágica, algum tipo de voodoo, né? Mas a gente sabe que isso aí é simplesmente cálculo matemático e robô funcionando. Esse Fibo robô aí, Fibonacci dinâmico. Então, para você que ficou até o final aqui, se tem interesse no curso, tá aí, ó, cupom de desconto aí para você, tá? Renko Mais 20. Esse cupom é válido até amanhã às 23 horas e 59 minutos, tá? Então estou dando 20% de desconto para você estar adquirindo o curso Método Renko Mais, se você tiver interesse. Como eu disse, ainda é um projeto novo, ainda é embrionário, então eu vou estar, com certeza, trabalhando mais em cima dele, vou estar melhorando cada vez mais, e por isso seu acesso ao método, ao curso, ele é eterno, tá? Você é vitalício, né? A palavra certa. Então você pode estar acessando o curso para sempre aí, ele, conforme o método for evoluindo, você vai evoluindo aí com o método. Então esse foi o nosso resumo do dia de hoje. O dólar eu achei que foi até um pouco mais fácil, né? Eu falo assim que o dólar ele é mais direcional, porém, assim, o que às vezes eu não gosto muito de estar tradando o dólar, eu acho o stop do dólar dolorido. Quando você erra, você tá num dia que você não tá com a visão muito boa, e aí você entra nessas armadilhas aqui, ó, tá? De compra, por exemplo, aqui, ó, comprei aqui nessa armadilha aqui, aí o stop dói, né? É mais dolorido. Porém, cabe a cada um, né, tá decidindo e vendo qual que é o melhor ativo a estar se operando, né? Eu gosto mais do mini índice, mas volta e meia às vezes acabo tradando aqui o dólar. Então se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo que eu venha a estar soltando. Na semana que vem, no final de semana que vem, vou estar falando de um outro projetinho que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou fazendo, tá? Mas ainda está em fase de teste e tudo mais. Eu vou estar falando mais, vendo certinho sobre ele na semana que vem. Aí na semana que vem eu vou estar falando aí, ou até mesmo no final de semana eu esteja falando para vocês sobre ele. Então se tem interesse no curso, tá aqui o cupom Renko Mais 20, tudo maiúsculo, tá? É só digitar lá na hora de estar adquirindo o seu curso Método Renko Mais. Beleza? No mais, sempre muito obrigado pela participação, pela audiência e até o próximo vídeo.